Olá pessoal, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Petróleo da Universidade Federal do Espírito Santo. Então vamos continuar estudando a avaliação de modelos de previsão. Em nosso modelo de classificação, nós temos duas entradas. Uma entrada X, que pode ser dada espectroscopia na região do infravermelho médio, infravermelho próximo, espectroscopia Raman, dados de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, carbono 3, dados de cromatografia. É algum dado de alguma técnica analítica. E Y é uma resposta qualitativa. Essa resposta qualitativa pode ser a origem de uma determinada amostra. Então, se eu estiver analisando petróleo, pode ser petróleo de um certo reservatório A, um reservatório B, um reservatório C. Se eu estiver avaliando, por exemplo, tipo de biodiesel, pode ser um biodiesel do tipo A, um biodiesel do tipo B. Ou se eu estiver estudando a ocorrência de uma determinada doença, pode ser positivo para aquela doença ou negativo. Então, dou isso como entrada no modelo. Então, o meu modelo é um algoritmo, é um conjunto de funções, onde a partir desse aprendizado, o modelo me gera como resposta uma estimativa do meu valor qualitativo dado como entrada. Então, aqui pode ser o campo de petróleo, se é do campo A, do campo B, do campo C, essa estimativa, pode ser o tipo de biodiesel, ou pode ser a presença ou não de uma determinada doença, ou seja, positivo ou negativo para uma determinada doença. Então, eu tenho como saída a estimativa desse valor qualitativo, dado o valor, né, o dado da técnica analítica utilizado como referência. Então, ao final, eu tenho uma comparação entre o valor Y de entrada. Então, por exemplo, vamos utilizar aqui o caso de uma doença ser positivo ou negativo para uma doença. Então, eu tenho positivo ou negativo, isso aqui são os resultados de referência ou do padrão ouro utilizado para construção do modelo, ou seja, para treinar o meu algoritmo. E ao final, eu tenho a resposta do meu algoritmo. Então, essa resposta é dada a partir do resultado da técnica analítica. Então, eu vou comparar a resposta prevista pelo meu modelo com o valor de entrada, o valor de referência. Então, com isso, eu construo a minha tabela de contingência ou matriz de confusão, onde se o resultado dado pelo meu modelo está correto, ou seja, o meu valor de referência é positivo e o resultado do meu modelo também é positivo, eu acertei. Então, eu tenho aqui um verdadeiro positivo. Se o resultado de referência é negativo e o meu modelo reportou uma resposta também negativa, eu acertei. Então, eu tenho um verdadeiro negativo. No entanto, se o meu valor de referência é negativo para a doença, mas o meu modelo reportou uma resposta positiva, então eu errei. Então, eu tenho um falso positivo. Ou seja, eu tenho referência é negativo, mas meu modelo previu como positivo. Então, eu tenho um falso positivo. No entanto, se o meu valor de referência é positivo, meu modelo previu como negativo, então aqui meu modelo errou, eu tenho um falso negativo. Então, positivo como referência e o modelo previu como negativo. Então, essa matriz de confusão ou tabela de contingência eu posso reportar também nesse formato. Então, a quantidade que o meu valor de referência é positivo e o meu modelo acertou como positivo, eu vou ter um total de valores verdadeiros positivos. O valor de referência positivo, o meu modelo indicou como negativo, eu vou ter um total de falso negativo. As amostras cujo o valor de referência é negativo, mas meu modelo previu como positivo, eu tenho os falsos positivos. E os valores cujo o meu método de referência indica que é negativo, o meu modelo também diz que é negativo, então tem os verdadeiros negativos. Ora, essa representação que está aqui é uma representação que eu estou utilizando, também vem do artigo do professor Richard Brereton. Então, na coluna eu coloco os valores de referência, ou seja, do padrão ouro ou do método que eu estou utilizando para calibrar o valor qualitativo. E na linha eu coloco o resultado previsto pelo meu modelo. No entanto, isso depende de software para software. Tem software que essa relação é trocada. Então, o valor previsto vem na coluna e o valor de referência vem na linha. Então, é interessante, sempre que você for utilizar um modelo de classificação multivariada, fique atento a esse detalhe. Se o valor de referência está na coluna ou se ele está na linha.
Nessas aulas eu estou colocando sempre o valor de referência na coluna. Então, você pode seguir essa relação ou pode seguir mesmo a relação que o seu software te reporta. Mas o interessante é saber o que são os valores verdadeiros positivo, verdadeiro negativo, os falsos negativo e os falsos positivo. Vamos utilizar para esta aula esse artigo do professor Richard Brereton, onde ele comenta sobre as tabelas de contingência, matriz de confusão e a qualidade de previsão de modelos de classificação. Este artigo o professor Richard Brereton publicou no periódico Journal of Chemometrics em 2021. É um interessante trabalho, vou deixar ele na descrição deste vídeo. O professor Richard Brereton trabalha um importante entendimento relacionado às ideias originais dos professores Newman e Pearson com respeito à distribuição da hipótese alternativa. Então, e também com relação aos erros do tipo 1, tipo 2, tabela de contingência, matriz de confusão e a performance dos modelos de classificação. E aqui também o professor Richard Brereton faz uma pequena distinção entre a tabela de contingência e a matriz de confusão. São termos às vezes utilizados como sinônimo, mas aqui o professor Richard Brereton mostra algumas diferenças. Então, numa matriz de confusão, ela sempre será quadrada, ou seja, a quantidade de linhas e colunas será sempre a mesma. No entanto, a tabela de contingência, ela pode ser quadrada e pode não ser quadrada. Então, aqui o professor coloca dois exemplos. Então, tem um tratamento A e o tratamento B. Então, eu tenho duas linhas. E aqui eu tenho se sobreviveu ou se morreu. Então, eu tenho duas colunas também. Então, eu tenho uma tabela de contingência quadrada, 2 por 2. No entanto, ele tem outro exemplo aqui, onde eu tenho um tipo de dieta, uma dieta do tipo A e uma dieta do tipo B. Então, eu tenho duas linhas. No entanto, eu tenho três colunas. Eu tenho o sobrepeso, o normal e o abaixo do peso. Então, aqui eu tenho uma tabela de contingência 2 por 3. No entanto, a matriz de confusão ela precisa ser sempre quadrada. A qualidade do modelo de previsão. Então, a matriz de confusão deve ser sempre quadrada e as linhas e colunas devem referenciar as mesmas categorias. Então, por exemplo, aqui eu tenho o valor de referência classe A e classe B e os valores previstos pelo meu modelo também devem reportar classe A ou classe B. No entanto, em muitas situações, nós utilizamos um modelo quantitativo para tomar uma decisão qualitativa. Então, por exemplo, eu posso estar estudando petróleo, determinar se estudando o teor de enxofre petróleo, para depois determinar se aquele petróleo é um petróleo doce ou um petróleo azedo. Ou seja, se o teor de enxofre dele está abaixo de 1% em massa, ou seja, um petróleo doce, ou um petróleo azedo, cujo o teor de enxofre é acima de 1%. Eu posso estudar a glicose em sangue e, a partir da medição de glicose, determinar se aquele paciente tem ou não diabetes. Então, eu utilizo uma medida quantitativa para uma decisão qualitativa. Então, por exemplo, aqui eu tenho o valor previsto pelo modelo quantitativo. Então, aqui no eixo das abscissas e no eixo das ordenadas eu tenho a classe. Então, por exemplo, classe A ou classe B. Então, utilizando um modelo quantitativo, por exemplo, pode ser o PLS-DA, ou seja, um modelo PLS para uma tomada de decisão qualitativa. Então, a partir desses resultados, eu vou ter nesse valor quantitativo, ou seja, ele é contínuo, eu vou tomar uma decisão, ou seja, eu vou ter o Threshold. Então, essa linha pontilhada representa a minha decisão, onde à direita dessa linha decisória eu vou classificar a amostra como pertencente a uma classe e à esquerda a outra classe. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho os valores de referência da classe A e da classe B, e aqui eu tomei a minha linha decisão. Então, vamos supor, à esquerda eu tenho as amostras pertencentes à classe A e à direita as amostras pertencentes à classe B. Então, quando eu olho somente a classe A, os valores referentes da classe A, eu tenho alguns valores à direita da minha linha de decisão. Ou seja, esses valores à direita são amostras que são da classe A, como referência, elas são da classe A, no entanto, o meu modelo vai prever ela como elas sendo pertencentes à classe B. Quando eu olho as amostras da classe B, ou seja, cujo o meu vetor Y de referência tem valores da classe B, da linha decisória eu tenho algumas aqui abaixo dessa
Desidério-Schultz, ou seja, eu vou ter algumas amostras da classe B que serão classificadas como pertencente à classe A. Então, observe que eu vou ter alguns erros aqui na hora de utilização do meu modelo, devido a uma sobreposição das respostas da classe A e da classe B. Isso aqui é muito comum em modelos de classificação multivariada. E o que eu preciso entender é a utilidade do meu modelo para a tomada da melhor decisão para o meu modelo. Ou seja, será que eu vou deixar essa linha de decisão aqui ou eu vou levar ela um pouco mais para a esquerda ou um pouco mais para a direita? Se eu caminhar ela um pouco mais para a direita, eu reduzo o erro de classificação da classe A, mas eu aumento da classe B. No entanto, se eu levar ela um pouco mais para a esquerda, eu reduzo as classificações erradas das amostras da classe B. No entanto, eu aumento da classe A. Então, a depender da aplicação do meu modelo, eu posso levar essa linha de decisão, esse Desidério-Schultz, um pouco mais para a esquerda ou um pouco mais para a direita. Se eu pensar em forma de uma matriz de confusão, eu posso colocar nesse formato aqui, nessa representação que eu fiz uma representação para determinar a classe A. Então, eu quero saber se a amostra pertence à classe A ou se ela não pertence à classe A. Então, é o que eu coloquei a classe B, como não pertencente à classe A, nessa representação. Então, os verdadeiros positivos seriam amostras cujo valor de referência é a classe A e o meu modelo estimou como ela pertence à classe A. Os falsos negativos são amostras da classe A que o meu modelo previu que ela não pertence à classe A, ou seja, pertence à classe B. E aqui na coluna da classe B, eu tenho os falsos positivos, são amostras que não pertencem à classe A, que o meu modelo mostrou que ela pertence à classe A, e aqui os verdadeiros negativos, a amostra que não pertence à classe A, o meu modelo indicou que ela não pertence, né, à classe A. Então, posso ter essa representação ou, de uma maneira geral, colocar classe A e B, A e B. É interessante porque se eu tiver 3 classes para minha matriz de confusão, então eu vou ter classe A, B e C, e se eu for avaliar somente de forma binária, ou seja, pertence à classe A e não pertence à classe A, eu posso trabalhar também somente desse formato. Pertence ou não pertence à classe A, pertence ou não pertence à classe B, e se eu tiver uma classe C, se pertence ou não pertence à classe C. Mas aqui, por enquanto, vamos deixar apenas se pertence à classe A ou se pertence à classe B. Então, vamos partir do princípio que nós dividimos o universo a partir dessa linha de decisão. Então, a partir disso, eu tenho alguns parâmetros a serem calculados. Então, aqui eu tenho a taxa de classificação correta ou a acurácia geral, que é o quanto eu acertei no meu modelo. Então, nessa representação, eu vou deixar desse formato verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso negativo e falso positivo, apenas para facilitar o entendimento aqui na hora de representar o cálculo de cada um desses parâmetros. Mas lembrando, se eu estou colocando classe A e classe B, aqui no certo não teria sentido ter por que são verdadeiros positivos ou por que são falsos negativos, já que eu tenho classe A ou classe B. Mas vou deixar apenas essa representação para facilitar aqui o cálculo. Então, a taxa de classificação correta, eu tenho quanto que eu acertei, que são os valores da diagonal principal, onde as amostras da classe A eu identifiquei que elas são da classe A, e as amostras da classe B eu identifiquei que elas são da classe B. Então, no caso aqui, a classe B são os verdadeiros negativos, dividido pelo total de valores que eu tenho dentro da minha matriz de confusão. Então, o resultado aqui deu 0,807 ou 80,7%. Também eu posso calcular a taxa de classificação correta para cada uma das classes. Então, a taxa de classificação correta para a classe A e para a classe B. Ora, para a classe A, então, vai ser a quantidade que eu acertei da classe A sobre o total de valores que eu tenho da classe A. Ou seja, todos os resultados que o valor de referência corresponde à classe A. Então, nesse caso aqui, eu tenho 117 sobre 130, que vai dar 0,90 ou 90%. E para a classe B, vai ser a quantidade de valores que eu acertei para a classe B, ou seja, que o meu modelo previu corretamente, em relação a todos os valores de referência da classe B. Então, nesse caso aqui, eu tenho um valor de 0,699 ou 69,9%. Eu tenho a taxa de classificação errada ou erro rate,
essa taxa de classificação errada é um parâmetro muito utilizado como default para ver a qualidade do modelo de classificação utilizado em quimiometria, onde ele é igual a 1 menos o CCR, ou seja, 1 menos a taxa de classificação correta. Então, vai ser o quanto eu errei, ou seja, os falsos negativos e o falso positivo, em relação ao total. Então, vai ser igual a 1 menos 0,807, ou seja, ele é o complementar da taxa de classificação correta, que vai ser igual a 19,3%. Normalmente, os softwares colocam como padrão a minimização desse erro rate, ou a taxa de classificação errada. As taxas de classificação correta, então a precisão, ou PRE, é a porção de amostras prevista pelo meu modelo como pertencente àquela classe, ou seja, sendo correto. Então, eu tenho esse pré tanto para a classe A quanto para a classe B. Esse pré é o mesmo do que o valor preditivo positivo, que nós discutimos no vídeo anterior. Ou seja, para a classe A, ele vai ser igual a 117, dividido por tudo que o meu modelo previu como classe A. Então, eu vou ter um valor de 0,775, ou 77,5%. E para a classe B, vai ser a quantidade que o meu valor previu corretamente para a classe B, dividido por tudo que o meu modelo previu como pertencente à classe B. Então, tem um valor aqui de 0,859, ou 85,9%. Então, esse pré é semelhante ao valor preditivo positivo. Ele é uma métrica interessante, pois, dado que o meu modelo previu que uma amostra pertence à classe A, qual a probabilidade realmente dessa amostra pertencer à classe A? Então, 77,5%. Se o meu modelo previu que a amostra pertence à classe B, qual a probabilidade realmente dessa amostra pertencer à classe B? É igual a 85,9%. Outros parâmetros que o professor Richtberto traz no trabalho é o F1 score. F1 score é definido por 2 vezes o valor de precisão vezes o valor da taxa correto, dividido pela soma da precisão mais a taxa de valores corretos. Então, eu posso calcular esse F1 score para a classe A e para a classe B. O F1 score geral, se eu calcular o valor geral, como eu tenho aqui que o pré e o CCR para o geral ele é o mesmo, já que quando eu for calcular a precisão geral, eu vou somar tudo que eu acertei sobre o total, que o cálculo é igual ao valor de CCR. Então, aqui para a classe A, eu substituindo os valores da precisão para a classe A, que é 0,775, e do CCR para a classe A, que é 0,900, então eu vou ter um valor de 0,833, o F1 score para a classe A e o F1 score para a classe B, substituindo os valores de precisão para a classe B, que é igual a 0,859, e o valor de CCR para a classe B, que é 0,699, vamos ter um valor de 0,771. E para o geral, então, se eu substituir os valores, então, como o pré é igual ao CCR para o geral, então, observe que o F1 score vai ser igual ao CCR geral. Então, se eu for analisar toda a matriz, o valor de precisão, CCR e F1 score chegarão à mesma resposta, ou seja, a equação deles é a mesma. De forma semelhante, nós temos o valor de F 0,5 score, que é dado por essa equação, 1,25 vezes a precisão vezes a taxa de acerto, dividido por 0,25 vezes a precisão mais a taxa de acerto. Então, calculo também tanto para a classe A quanto para a classe B. Substituindo os valores da classe A, então a precisão da classe A, 0,775, e a taxa de acerto, 0,900, então temos o valor 2,082, o F05 score para a classe A. Para a classe B, nós temos 1,25 vezes a precisão, que vai ser igual a 0,859, mais a taxa de acerto, que é 0,699. Então, vou ter um valor de 1,927. E também o valor de F2 score, que é 5 vezes a precisão, vezes a taxa de acerto, dividido por 4 vezes a precisão, mais a taxa de acerto. Substituindo os valores também para a classe A e para a classe B, temos os valores 0,520 para a classe A e 0,482 para a classe B.
No entanto, quando eu avalio no geral, ou seja, toda a minha matriz, eu tenho que a precisão, o F1 score e a taxa de acerto, no geral, é sempre a mesma. No entanto, se eu tiver mais um interesse maior em determinar a classe A, ou seja, não errar a classe A, eu posso tentar reduzir esse valor do falso negativo, ou se eu quiser otimizar o valor da classe B, eu posso reduzir o falso positivo. No entanto, se eu quiser ver um equilíbrio entre eles, eu posso fazer outras análises, como por exemplo o coeficiente de correlação de Matheus, que leva em consideração toda a minha matriz. Então, esse coeficiente de correlação de Matheus é frequentemente utilizado como uma alternativa para determinar a qualidade do modelo de duas classes. E ele é definido por essa equação aqui, ó, MCC é igual a CA. Esse A é a quantidade de valores que eu acertei da classe A. Então, CA é igual a 117. O valor CA vezes o valor de CB. O valor de CB é a quantidade de valores que eu acertei da classe B. Então, a quantidade de valores que eu acertei da classe B é 79. Menos MA. MA é a quantidade de valores que eu errei da classe A. Então, nesse caso aqui é 13. Então, o MA é igual a 13. E o MB é a quantidade de valores que eu errei para a classe B. Então, no nosso caso aqui, 34. Então, aqui no numerador eu tenho a quantidade que eu acertei da classe A, vezes a quantidade que eu acertei da classe B, menos a quantidade que eu errei da classe A, vezes a quantidade que eu errei da classe B. Observe, quanto mais eu acertar, maior é este produto aqui em relação a este outro produto que eu tenho à direita. E quanto pior for o meu modelo, menor é esse valor aqui da classe A, esse produto classe A vezes classe B que eu acertei, em relação ao que eu errei das duas classes. Isso tudo dividido pela raiz quadrada dos produtos. Então, eu vou ter CA vezes MB, ou seja, eu vou estar multiplicando essa linha, então o que eu acertei de A e o que eu errei de B. Então, eu vou estar multiplicando essa linha, que multiplica CB vezes MA, ou seja, multiplicando essa outra linha, o que eu acertei em B e o que eu errei em A. Então, eu estou multiplicando essa outra linha. Isso tudo multiplicado por CBMB, ou seja, estou multiplicando essa coluna aqui, o que eu errei em B e o que eu acertei em B. Então, estou multiplicando essa coluna. E multiplica CA-MA. Estou multiplicando esta outra coluna aqui, o que eu acertei em A e o que eu errei em A. Então, observe que o denominador é a raiz quadrada dos produtos das duas linhas. Então, eu somo os valores das duas linhas e multiplico essas somas. E também somo as colunas e multiplico essas somas. Então, multiplico tudo, o valor, a soma das linhas e a soma das colunas. Isso vai no denominador. Lembrando que o denominador tem aqui ele sobre raiz quadrada. Ora, no numerador, quanto maior os valores que eu acertei para a classe A e classe B, mais próximo de 1 vai ser esse valor de MCC. Quanto menor esse valor em relação ao que eu errei, ou seja, se o que eu errei é muito maior do que eu acertei, então isso aqui vai para negativo, então eu vou ter próximo de menos 1. Então, observe que o meu valor de MCC, o coeficiente de correlação de Matheus, ele varia de mais 1 até menos 1. Quanto mais próximo de mais 1, melhor o modelo, ou seja, indica que o meu modelo está acertando muitos acertos para a classe A e para a classe B. E quanto mais próximo de menos 1, indica que o meu modelo está errando muito. Ou seja, se o meu modelo diz que a classe A, a amostra pertence à classe B, e se o meu modelo diz que a amostra pertence à classe B, a amostra pertence à classe A. E quando for próximo de 0, o meu modelo não diz nada. Ou seja, o meu modelo é muito fraco. A capacidade de classificação dele é praticamente nula. Pois, se isso aqui, se o produto CA vezes CB, ou seja, o produto que eu acertei na diagonal principal foi igual ao que eu errei na diagonal secundária, então isso aqui é igual a 0, ou seja, o meu modelo não consegue prever nada. Substituindo os valores aqui, então, que eu acertei e que eu errei, vou ter um valor de 0,616 nesse coeficiente de correlação de Matheus, que é um bom valor, em vista que nós encontramos normalmente problemas em quimiometria, onde nós temos normalmente uma grande região onde o modelo é difícil determinação de qual classe aquela região pertence. Então, mas a depender do trabalho que se for fazer,
é necessário um coeficiente de correlação de Matheus um pouco maior, ou seja, mais próximo de 1. E quando nós trabalhamos com a matriz de confusão de ordem 3? Então, por exemplo, aqui eu tenho a classe A, classe B e classe C. E vamos supor alguns valores aqui. Da classe A, que eu acertei, né, as amostras de referência na classe A, e que eu acertei como classe A 73. Vamos supor que das amostras da classe A, 22 que são da classe A, eu indiquei como elas pertencem à classe B, e 6 eu indiquei que elas pertencem à classe C. Aqui, a coluna, o valor de referência da classe B, vamos supor que 11 meu modelo estimou como pertencente à classe A, 112 ele acertou como pertencente à classe B, e 9 ele errou, são amostras da classe B, ele indicou como elas pertencentes à classe C. E aqui as amostras da classe C, vamos supor que o meu modelo errou 7, ou seja, falou que 7 pertence à classe A, 3 pertence à classe B e 31 valores o modelo acertou. São amostras da classe C que meu modelo previu que elas pertencem à classe C. Então, como que eu calculo o coeficiente de correlação de Matheus nesse caso, onde eu tenho 3 classes? Então, vai ser o produto C vezes S, onde C é o número total de amostras classificadas corretamente, ou seja, eu vou ter a diagonal principal, que são as amostras que eu classifiquei corretamente. Então, 73 amostras da classe A eu classifiquei corretamente como pertencente à classe A. 112 amostras da classe B eu classifiquei corretamente como pertencente à classe B. E 31 amostras da classe C eu classifiquei corretamente como pertencente à classe C. Esses são os valores de C. O valor de S é o valor geral da quantidade de amostras, ou seja, o total. Então, o total, somando todos os valores aqui dessa matriz de confusão 3x3, nós temos 274 valores, ou seja, 274 amostras que eu utilizei no meu modelo. Então, esse é o valor de S. O valor de K é o número de classe, então K igual a 3, porque eu tenho 3 classes, classe A, B e C. Então, aqui minha matriz de confusão é a matriz de ordem 3, ela é 3x3. PK é a soma das linhas, ou seja, os valores previstos pelo meu modelo. Então, o meu modelo previu como pertencente à classe A todas essas amostras aqui, 73 realmente da classe A, 11 da classe B e 7 da classe C. Então, o total é 91. Para a classe B, ou seja, o valor de P para a classe B é igual a 137. Então, meu modelo previu como 22 amostras da classe A que elas são pertencentes à classe B, 112 amostras corretamente, são amostras da classe B, meu modelo previu como elas sendo pertencentes à classe B, e 3 amostras da classe C, meu modelo previu como elas são pertencentes à classe B. Então, o total, meu modelo previu 137 amostras como pertencente à classe B. E o P para a classe C é um total de 46 amostras, ou seja, ao total, meu modelo indicou que 46 amostras pertencem à classe C. Só que dessas 46, 6 amostras são da classe A, 9 amostras da classe B e realmente 31 amostras são da classe C. E o valor de TK é a soma das colunas, ou seja, os valores de referência que eu dei como entrada no meu modelo. Então, eu tenho como referência 101 amostras da classe A, 132 amostras da classe B e 41 amostras da classe C. Então, a equação do coeficiente de correlação de Matheus para a matriz de ordem 3 ou superior são os produtos C vezes S, menos o somatório em K, no caso aqui K igual a 3 para as 3 classes, dos produtos das linhas pelas colunas. Isso tudo dividido pela raiz quadrada da quantidade de amostra ao quadrado menos os somatórios dos valores das linhas ao quadrado vezes a quantidade de amostra ao quadrado menos o somatório das colunas ao quadrado. Então, vamos substituir esses valores nessa equação e analisar o resultado. Então, nós temos o produto C vezes S. Então, C é os valores que o meu modelo acertou. Então, é a soma dos elementos da diagonal principal, que é igual a 216. Vezes o S, que é o total de amostras que eu utilizei no meu modelo, que é 274. Menos, eu vou ter o somatório P vezes K, ou seja, o produto da linha pela coluna. Então, para a classe A, o produto da linha, eu tenho 91 amostras que meu modelo previu como pertencente à classe A, vezes 101, que é o total de amostras realmente da classe A. Menos
Para a classe B, 137 amostras do meu modelo previu como pertencente à classe B, vezes 132, que é a quantidade de amostras da classe B, menos o produto da linha 3 da linha C, ou seja, 46 amostras meu modelo previu como pertencente à classe C e 41 amostras que são realmente da classe C. Isso tudo dividido pela raiz quadrada do valor de S ao quadrado, então são 274 ao quadrado, menos o somatório dessas linhas ao quadrado. Então tem 91 ao quadrado, 137 ao quadrado e 46 ao quadrado. Então tem o total de amostra ao quadrado, menos 91 ao quadrado, menos 137 ao quadrado, menos 46 ao quadrado. Isso tudo vezes o S ao quadrado, 274 ao quadrado, menos o valor das linhas os valores das colunas, desculpa, ao quadrado. Então, eu tenho 101 ao quadrado, menos 132 ao quadrado, menos 41 ao quadrado. Então, resolvendo essa equação, eu vou ter um valor de 0,655. Lembrando que o coeficiente de correlação de Matheus varia de menos 1 até 1, onde quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade do meu modelo. Então, esse valor do coeficiente de correlação de Matheus, ele pode ser utilizado como um indicador geral da qualidade do meu modelo. Então, ao final, a partir dessas três classes, eu posso calcular a taxa de acerto para a classe A, classe B, classe C e o geral, a precisão para a classe A, classe B, classe C e o geral, o valor de F1 score e o valor do coeficiente de correlação de Matheus. Então, observe que, no geral, o valor de CCR, o pré e o F1 score é o mesmo. É o mesmo porque a equação deles será a mesma. E o valor do coeficiente de correlação de Matheus, eu só calculo ele geral. Por quê? Porque ele é uma medida geral da minha matriz de confusão. Então, tem esses valores aqui, para cada um, né, CCR, pré e F1 score, para cada um das classes, e o valor geral. Vou deixar aqui para vocês, se quiserem, utilize esses valores dessa matriz de confusão e verifiquem se esses valores realmente estão corretos. Se eu quiser utilizar uma matriz de confusão de ordem 3, eu posso fazer isso no Excel, fica bem fácil, onde eu tenho aqui os valores de referência, eu coloquei na coluna para a classe A, para a classe B e para a classe C, e nas linhas os valores previstos pelo meu modelo, como pertencente à classe A, pertencente à classe B e como pertencente à classe C. Então, aqui eu coloco o total. Então, o total que o meu modelo previu para a classe A, classe B e classe C. E os valores de referência. Quanto do meu valor, do meu vetor Y de referência, pertence à classe A, classe B e classe C. E aqui eu posso colocar todas essas métricas. Quanto meu modelo acertou da classe A, B e C, e no geral. E o valor da taxa de acerto para a classe A, B e C. A precisão para a classe A, B e C, o valor de F1 score para as três classes, A, B e C, e aqui no geral. E por último aqui o coeficiente de correlação de Matheus. No Excel é fácil montar essas equações e depois, quando você altera qualquer um desses valores, automaticamente todos esses parâmetros já são corrigidos. Eu posso fazer o mesmo para a matriz de confusão de ordem 2. Então, como está mostrado aqui. Então, tenho classe A e classe B. Pode ser também positivo ou negativo para uma determinada doença. E aqui, eu colocando novamente na coluna os valores de referência e nas linhas os valores previstos pelo meu modelo. Então, aqui eu posso calcular para a classe A, B e o geral a precisão, o CCR, o F1 score, o 0,5 score e o F2 score. E também eu posso calcular outros parâmetros, como por exemplo a taxa de erro do tipo 1, a taxa de erro do tipo 2, a prevalência, a especificidade, sensibilidade, taxa de descobertas falsas, o valor preditivo positivo ou a precisão para o modelo, o valor preditivo negativo, a taxa de falsas omissões, a acurácia geral, a razão de verossimilhança positiva, negativa e o coeficiente de correlação de Matheus. Ou seja, então, a partir desses valores, apenas dessa matriz de confusão, eu posso calcular uma série de parâmetros e, a partir desses parâmetros, eu avalio a qualidade do meu modelo. É interessante que muitos dos softwares utilizam como avaliação da qualidade do modelo
a taxa de erro, né, que é o oposto da exatidão ou a acurácia, ou seja, ou eu maximizo a acurácia ou minimizo a taxa de erro, mas não necessariamente este é o melhor parâmetro para todo e qualquer trabalho. Então verifique se no trabalho que você está fazendo, ou seja, a aplicação que aquele modelo terá no futuro, realmente o melhor parâmetro a ser otimizado, se é realmente a acurácia ou se é outro desses parâmetros. Então isso depende de trabalho para trabalho, mas numa média, se eu quero ver se o meu modelo está acertando e também está errando, a acurácia é um bom parâmetro e por isso que ele é utilizado como padrão em vários modelos multivariados. Bem, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.